Olá, meu irmão, paz e bem para você. Estamos aqui em mais um encontro, 10 minutos de fé, e hoje vamos falar um pouquinho sobre na nossa liturgia, o culto de latria e o culto de dolia. Mas vamos rezar, vamos pedir a graça do Senhor Jesus, vamos pedir que o Espírito Santo venha trazer todo o discernimento, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Nossa Senhora possa interceder e venha tutelar tudo aquilo que venhamos fazer, para que comece e termine no Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos encontros anteriores, a gente falava um pouquinho, né, sobre a nossa fé católica, que tem como pilares a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura, o Santo Magistério. E eu dizia que a nossa fé ela é católica. Na oração sacerdotal, Jesus orava pedindo que a igreja fosse católica. Essa palavra aqui do grego, vou repetir para alguém que não ouviu nossos encontros passados, até digo a você, reveja os nossos encontros passados. E eu dizia que a palavra católico, na sua interpretação mais popular, significa universal. Católicos quer dizer comum ao todo, ólium, né? O todo. E eu dizia que uma propriedade da fé católica apostólica romana é que nós cremos em toda a revelação de Deus, tudo aquilo que Deus revelou, né, a sua igreja. E hoje eu queria trabalhar um pouquinho esse assunto. Muitas vezes eu me vejo assim, em alguns encontros, as pessoas sempre me indagam, não é? Stephanie, olha, eu tenho um parente que não é de fé católica e ele lá em casa, ou às vezes é um amigo da escola, diz que eu sou idólatra, por conta que na nossa liturgia nós temos todo um culto de devoção aos santos e uma maneira especial à Nossa Senhora. E eu queria trabalhar um pouquinho isso. Eu dizia que para os irmãos protestantes, a Bíblia Sagrada, a Sola Escritura, é a única regra de fé e prática. Para nós católicos, não. A Bíblia Sagrada também é um dos pilares da nossa fé. Mas nós temos a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. E esse tema, a questão do culto de idolia, parece uma palavra estranha. E aqui eu já começo a explicar. Na nossa liturgia, nós católicos, nós temos dois tipos de culto. Nós temos o culto de latria e o culto de idolia. Latria, do grego, latrion, significa adoração. Por isso que a palavra idolatria, o grego se lê de trás para frente, quer dizer adoração ao ídolo. Aquilo que Deus condenou lá no Êxodo 20. Lembra? O povo passou 400 anos no Egito. E ali o povo aprendeu a adorar Deus e a adorar o Deus Sol, os deuses dos egípcios. E Deus condenava, dizia, olha, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Essa palavra, somente ao Senhor teu Deus adorarás, quando a Septuaginta traduziu para o grego, está escrito, né? Somente ao teu Deus prestarás culto de latria, de adoração. E a nossa fé católica abraça esse princípio. Nós só adoramos a Deus. Na nossa liturgia nós rezamos por Cristo, com Cristo e em Cristo. Cristo é o centro da nossa celebração, Cristo é o centro da nossa fé. Mas nós temos... E aqui, segundo a Sagrada Tradição, como eu dizia nos outros programas, nossa fé é regida por aquilo que antes das Sagradas Escrituras chegarem às nossas mãos, canonizadas, a igreja viveu da tradição, e sempre, desde a sua gênese, a igreja trouxe na sua liturgia esse culto chamado culto de idolia. Essa palavra que também vem do grego, que quer dizer honra, veneração. Aquilo que São Paulo diz, a quem honra, honra. É um princípio bíblico. Então, na nossa liturgia, Cristo é adorado. Mas nós temos um culto de veneração que nós damos a quem? Aos santos, que são para nós símbolos de fé. E uma maneira especial, nós temos a hiperdolia. Que seria isso? É um culto de veneração absoluta. Ou seja, é aquele culto que nós prestamos à Santa Virgem Maria, e nós vamos trabalhar nos outros encontros um pouquinho de Mariologia, porque para nós católicos, Nossa Senhora, ela tem uma presença central na nossa fé, não é? É aquilo que Santo Afonso de Ligório dizia. Nossa Senhora, ela é aquela que está mais próximo de Deus e mais perto de nós. Eu sempre costumo dizer, se a gente vai fazer
uma avaliação, a gente tem que sempre avaliar de baixo para cima. Claro, diante de Deus, Nossa Senhora, nós podemos dizer, ela é nada. Né? Considerando Deus como a referência, mas tomando nós humanos como referência, nós sabemos que não houve ninguém que teve a graça de receber do anjo essa anunciação, que haritomene, cheia de graça. Então, devido a tantos princípios bíblicos, devido a tantas coisas que na nossa sagrada tradição nós trazemos, Nossa Senhora ocupa um lugar especial. Então, o culto que nós damos aos santos e à Nossa Senhora é um culto de veneração. A igreja não adora santos, nós não somos idólatras. E às vezes a grande questão é as imagens, né? A grande questão é o Salmo 115, que é muito citado, porque os idólatras é aqueles que adoram a imagem, que tem olho e não vê, tem boca e não falam, e às vezes por conta de não conhecerem um pouquinho, como eu dizia, a Bíblia ela precisa de uma certa sistematização para ser entendida, até da expressão onde foi escrito, né? A Bíblia não foi escrita em português, meus irmãos. Ela, principalmente o Novo Testamento, ela foi escrita no grego, no koineu, grego popular. Então, às vezes nos condenam de idólatras porque nós temos pelas imagens uma veneração. A imagem para nós é simplesmente um instrumento catequético, porque antigamente a leitura, a escrita era escassa. A igreja, os cristãos dos primeiros séculos, muitas vezes se atribuiu de imagens, de figura, da iconoclastia, dos ícones, para evangelizar. E a igreja traz na sua tradição toda essa devoção. Durante muito tempo as imagens foram catequizadoras. Então, eu sempre uso um exemplo. Quando você vai diante de um hasteamento da bandeira, né? Quando a bandeira está sendo hasteada, a gente geralmente faz o que diante da hasteação da bandeira? A gente faz uma dolia, uma veneração. A bandeira está sendo hasteada, a gente tem uma postura ética. Claro que não é o pano da bandeira. Não, o pano é simplesmente um símbolo que nos aponta a honra que nós temos à nossa pátria. Então é isso que nós fazemos quando chegamos diante de uma imagem e às vezes tomamos uma atitude de devoção. Nós estamos ali através daquele santo, daquela pessoa que viveu a fé de uma maneira perfeita, porque, como diz o catecismo, Jesus está presente na sua igreja, Cristo totus, né? É o Cristo todo, a igreja é o corpo místico de Cristo. Então nos santos, na Sagrada Escritura, no Sagrado Magistério, na Sagrada Tradição, nós temos Cristo totalmente pleno a nós. Então quando nós chegamos diante de uma imagem, reverenciamos, tão somente nós estamos prestando a Deus o nosso culto de latria, mas através de um culto de idolia, na veneração de um homem que viveu a fé. Então é importante para mim e para você que somos católicos, entendermos que desde a sua gênesis, a igreja traz na sua tradição o culto de idolia. A igreja traz na sua tradição essa veneração aos santos e de uma maneira especial à Santa Mãe de Deus. Então, que eu e você possamos abraçar esse ensinamento da igreja. Sem medo, somos católicos. Como católicos, entendemos plenamente que o Espírito de Deus continua trazendo e revelando a verdade, ou trazendo discernimento da verdade já revelada à sua Santa Igreja. É aquilo que São João diz no Evangelho, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 14. O verbo, não é verbo do grego logos, a palavra de conhecimento, a razão. São João diz, no princípio era só a razão, era só o verbo. Ele diz, esse verbo, essa razão apontava para quem? Para Jesus, o Filho de Deus. O verbo era Deus, estava com Deus. Mas no versículo 14, São João diz, e o verbo se fez carne. Ou seja, Cristo, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, Filho de Deus, se encarnou e habitou entre nós. E continua conosco na Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura, na Santa Eucaristia, em todos os sacramentos, na pessoa do irmão, na consubstanciação. É algo que nós vamos trabalhar no decorrer desses encontros. Então nós não temos medo de abraçar aquilo que a igreja nos ensina na sua tradição, porque nós cremos que aquilo que a igreja nos ensina é a revelação de Cristo, porque o verbo se fez carne e habitou, e não só habitou, essa palavra habitou no grego não é conjugada como no passado, não. Ele habitou, e no grego, se a gente for fazer uma tradução, quer dizer, ele está no meio de nós. É isso que nós proclamamos na Santa Missa. O padre reza assim, o Senhor esteja convosco. E a gente, toda a Assembleia, responde, ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós, trazendo toda essa revelação da vontade do Pai. Então, não tenha medo de prestar aos santos homens de Deus e a Nossa Senhora o seu culto de idolia. Que Deus te abençoe, paz e bem para você. Nos outros encontros nós trataremos aqui, aprofundaremos um pouco mais esse assunto, mas nesses 10 minutos de fé, que você possa sair com o seu coração crendo nisso. A nossa igreja não teme em prestar o culto de idolia. Que Deus te abençoe, paz e bem para você.